Então vamos lá. Abacuque, no seu capítulo 3, versículo de número. Versículo número 10. Não é 8, não é 10. Que diz assim: os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. Só até aí. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. São um versículo muito forte de Abacuque, muito interessante esse capítulo, porque ele é repleto de informações, que podemos analisar e podemos compreender durante esse texto de Abacuque, no seu capítulo número 3. Um livro que ele fala da grandeza de Deus. O profeta Abacuque, ele fala do poder de Deus. O profeta Abacuque, ele fala da soberania de Deus, como ele é poderoso para fazer tudo, como ele é poderoso para comandar a natureza, comandar os montes, as águas, os rios, os mares. Ele fala que Deus é poderoso para ir contra os inimigos de Israel, como Deus vai destruir os inimigos de Israel. Ele fala também sobre a ira de Deus, sobre os inimigos, sobre a ira do Senhor que está por vir. E aí ele teme, ele tem um temor dentro dele de reconhecer que é algo muito grandioso para que ele venha largar esse Deus de Israel. Ele vê que é algo muito grande para ele largar o Deus Todo-Poderoso. E aí o capítulo da minha Bíblia, ela fala a oração de Abacuque. Se vocês forem prestar um pouco atenção, uma oração como se fosse um cântico também, como se estivesse cantando para Deus também, em forma de oração. Porque ali ele exalta a Deus, exalta ao poder de Deus de todas as formas, exalta também tudo o que Deus há de fazer nas nossas vidas. E aquele homem, ele também começa a ganhar o quê? Mais temor de Deus. Chega um certo capítulo, depois do 10 em diante, que ele reconhece e começa a ter mais temor a Deus. E aí, como eu falei mais cedo, ele sabe que é indispensável o povo largar a Deus. É imprescindível que o povo venha largar a Deus, porque Deus é tudo em nossas vidas. E aí chega no ponto de ter aquele versículo tão famoso de Abacuque, que fica logo no finalzinho, fica no versículo 18, que ele fala no 17, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebentadas, e nos currais não hajam vagas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Mas bem, quem sã consciência iria fazer uma oração dessa? Imagine o profeta Abacuque nesse momento, falando: olha Deus, por mais que me falte tudo, por mais que me falte absolutamente todas as coisas, eu ainda irei te adorar. Glória a Deus. Ali era um homem que estava com uma convicção certa do que ele queria na vida dele. Ele era um homem que estava convicto do Deus que ele estava servindo, um homem que ele estava convicto a quem ele não poderia largar e deixar em hipótese alguma.
porque ele sabe o tamanho que tem a ira e o furor do Senhor para com seus inimigos, para com seus adversários. Se eu não me engano, no livro de Romanos fala bem claro que diz: aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. O próprio Criador fala: aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Se eu não me engano, em Tiago fala que aquele que é nascido da água do Espírito e que continua no pecado não conheceu a Deus verdadeiramente. Mas aquele que nasce da água do Espírito e guarda os meus estatutos e os meus mandamentos, esse me conhece de verdade. Então Abacuque, ele era um homem que sabia da soberania de Deus, sabia do poder de Deus e sabia tudo aquilo que Deus era capaz de fazer. Ele sabia que quando Deus chegava na terra, tudo mudava. Ele sabia que quando Deus pisa na terra, os elementos, a pedra, os montes, os ventos, a água, os rios, tudo muda por completo, porque o Mestre, o Criador, está presente. E nós, como cristãos, servos do Senhor, devemos também sentir esse temor que ele sentiu. Sentir esse temor que os elementos da natureza sentem quando está perto da presença de Deus. Nós devemos sentir esse temor pelo poder de Deus. Devemos também lembrar que Deus é soberano para fazer todas as coisas. Deus é soberano para fazer absolutamente tudo em nossas vidas. E na vida de Abacuque não era diferente. Abacuque, ele fez uma oração sincera, uma oração convicta, uma oração, por certo modo, ousada diante de Deus, mas para mostrar para Deus que, por mais que faltasse tudo para ele, o que não podia faltar na vida dele era a presença do Todo-Poderoso com ele. Se nós lermos os primeiros versículos, ele vai falar o seguinte: oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Olha o que ele fala: Senhor, aviva o teu povo novamente. Senhor, aviva, dá ânimo ao povo novamente. Porque, de certa forma, ele poderia ter observado que o povo estava desanimado, o povo estava cabisbaixo pelas dificuldades que estavam se passando, pelas lutas que estavam sendo travadas nesse momento, pelos inimigos que estavam se achegando até Israel, que estavam causando perturbação em Israel, que estavam tirando a paz do povo novamente. E aí ele faz essa oração sincera: Senhor, aviva o teu povo novamente, aviva a tua obra novamente. Então, o profeta Abacuque, ele pôde observar isso, pôde observar a situação, e ele pediu para que Deus viesse a animar tudo, para que as pessoas não viessem perecer diante da dificuldade, para que as pessoas não viessem esmorecer diante as afrontas do inimigo. Porque nós sabemos bem os problemas que Israel teve que enfrentar por diversos inimigos por estar ali naquele meio. Nós sabemos muito bem quais foram as dificuldades que Israel enfrentou, as dificuldades que Israel teve que combater e que teve que lutar. E nessa dificuldade específica, o povo estava, podemos dizer, perdendo a batalha. O povo estava se esfriando espiritualmente. E é por isso que nós devemos também fazer como o profeta fez, pedir para que Deus venha o quê? Venha animar, reavivar o povo espiritualmente mais uma vez, para que as pessoas lá fora venham ver realmente que a igreja do Senhor ainda está de pé, que a igreja do Senhor ainda tem homens e mulheres, servos e servas do Senhor, pessoas sérias, pessoas direitas, pessoas honestas, pessoas que fazem a obra por amor, pessoas que fazem a obra com temor e tremor a Deus. Era isso que Abacuque estava tentando falar ali com Deus na sua oração,
Deus, eu quero pessoas que façam a tua obra com amor. Deus, eu quero pessoas que façam a tua obra com temor, Pai amado. Porque o povo está desfalecendo espiritualmente. Espiritualmente, o povo está ficando cada vez mais distante de ti. E aí ele lembra para Deus, Deus, lembra-te da tua misericórdia. Por quê? Porque o povo estava já fraco espiritualmente, o povo estava abatido, e ali ele pediu para que Deus viesse ter misericórdia do povo, viesse ter amor, compaixão do povo, porque o povo estava perecendo, o povo estava abatido, o povo estava triste. E aí ele começa a continuar a sua oração com Deus. Aí no versículo 3 ele fala: Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu o céu e a terra, e encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como luz, raios brilhantes saíam de sua mão. Ali estava o esconderijo da sua força. Ou seja, o profeta Abacuque, ele começa a falar do quê? Da soberania de Deus. O profeta Abacuque, ele começa a falar o quê? Do poder do Todo-Poderoso. Ele começa a relatar tudo aquilo ali que ele estava presenciando naquele momento, que ele estava vendo a glória de Deus descer, ele estava vendo a glória de Deus aparecer ali na frente dele, e ele começa a relatar como algo extraordinário. Aleluia! Então nós devemos entender que o Deus que eu e você serve é algo extraordinário, algo fora do comum, algo fora do normal, que nós não podemos mensurar o poder, nós não podemos mensurar a capacidade que o nosso Deus tem de fazer infinitamente tudo, de fazer infinitamente todas as coisas em nossas vidas. E ali o profeta Abacuque, ele teve ali aquele momento, uma oportunidade única de ver tudo aquilo que estava diante dele, de ver a glória do Senhor diante de seus olhos, né? Quando ele fala, a glória cobriu o céu e a terra, encheu-se do seu louvor. Glória a Deus! Aí o profeta Abacuque está ali vendo a soberania do Senhor. E o seu resplandor era como luz, raios brilhantes saíam de suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele a pestes e os raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se curvaram. O andar eterno é seu. Ali o profeta Abacuque, ele estava vendo o quê? Que ele olhou, observou as nações, e montes foram destruídos, foram esmiuçados, destruídos pelo poder de Deus. Os empecilhos que estão na sua vida, Deus vai destruir, vai dizimar, a partir do momento que você começa a invocar o nome do seu Deus, o nome do Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Todo empecilho que estiver diante da presença de Deus vai ser esmiuçado, todo empecilho que estiver ali diante de Deus vai ser quebrado, tudo aquilo que para nós parece ser difícil nós retirarmos, Deus irá retirar para dar vitória a mim e a você. Glória a Deus! Mas basta também cada um de nós fazermos a nossa parte. Qual seria o fazer a nossa parte? Termos mais do que comunhão com Deus. Fazermos mais a vontade do Senhor no nosso dia a dia. Nos dedicarmos mais a Deus, como os profetas do passado se dedicavam. Será que para Abacuque ver todas essas coisas, será que ele não pagava um certo preço diante de Deus para ver a glória do Senhor, para ver a soberania de Deus? Será que Abacuque ele não pagou um certo preço também diante de Deus? E era por isso que Deus revelava todas essas coisas para Abacuque. Porque Abacuque ele foi um profeta que fazia a vontade de Deus. E era por isso que Deus estava disposto a dar vitória ao teu servo. Era por isso que Deus deu tantas vitórias a Davi, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus,
ele fazia a vontade do Senhor a todo momento. A todo momento, Davi tentava entender, se colocar no pensamento de Cristo, o que Deus faria no meu lugar, o que Jesus faria aqui nesse momento, nessa oportunidade. Qual é a vontade de Deus aqui nesse momento para eu fazer? O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, raciocinar como Cristo, falar como Cristo, pronunciar como Cristo, andar como Cristo. Porque a nossa mente é que governa todo o nosso corpo. A nossa mente é que governa tudo em nós. Se a gente tiver a mente de Cristo, consequentemente, tudo em nosso corpo automaticamente irá mudar. Tudo em nosso corpo automaticamente irá se transformar. E é essa transformação que Deus quer fazer em nossas vidas, para que nós venhamos também ter essas experiências, ter esses relatos, sermos usados como os profetas do passado foram usados, como o próprio profeta Abacuque foi usado nesse momento para orar, para interceder pelo povo, para que o povo venha a reconhecer a soberania de Deus, para que o povo venha a reconhecer o grande poder que Deus tem. Glória a Deus. E ali naquela oração, naquele diálogo que ele estava tendo com Deus, era um diálogo muito sincero, que primeiro ele relata o quê? Para que Deus viesse avivar o povo novamente, porque o povo estava frio espiritualmente, o povo estava abatido, o povo estava não querendo mais saber das coisas do Senhor, o povo estava parado, o povo estava estagnado. E aí ele ora para que Deus viesse tirar o povo da estagnação, ele ora para tirar o povo do marasmo. E ainda pede para que Deus se lembre da misericórdia dele para com o povo. Porque o Senhor estava chateado com o povo pelos seus pecados, pelos seus erros, por tantas e tantas vezes que o Senhor tem falado para com o povo não se misturar com outros deuses, não procurar outros deuses, né, para que o povo não viesse colocar em prática aquelas coisas pagãs que os povos antigos tinham na nova terra. Glória a Deus. E aí Deus estava chateado, Deus estava irado com aquele povo. E Deus estava para derramar a sua ira sobre aquele povo. E aí o profeta Abacuque pede para que o Senhor tenha de misericórdia, para que o Senhor venha se lembrar da misericórdia dele para com o povo. Porque o Senhor tinha feito uma promessa aos pais daquele povo, tinha feito uma aliança com aquele povo. E Deus ama aquele povo até os dias de hoje. E Deus nos ama também a todo momento. Deus tem misericórdia de nós. A todo momento Deus tem piedade de nós, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente fale, mesmo que a gente tropece, mas Deus sempre tem a misericórdia para conosco. Porque se Deus não tivesse misericórdia conosco, não sabemos onde estaríamos nesse momento. Tem uma frase que um pregador falou uma certa vez, que faz todo sentido. Ele falou: só entende de misericórdia que um dia precisou dela. E essa é a grande verdade. Só vai entender de misericórdia que um dia precisou. E trazendo para os dias de hoje, pelo lado espiritual, nós precisamos da misericórdia de Deus todo santo dia. Porque o apóstolo Paulo fala que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Imagina. É a causa de não sermos consumidos. E Deus é um Deus de grande amor, de grande compaixão, mas também é um Deus de grande justiça. Deus é um Deus de grande justiça. A diferença que vivemos no dia de hoje da lei para a graça é porque na lei você pecava, você pagava ali na hora. Olho por olho, olho por olho, dente por dente. Na graça, ela é acumulativa. Vai se acumulando, se acumulando, se acumulando.
E aí vai chegar no dia do tribunal de Cristo, de cada um de nós termos que dar conta do que fizemos, do que deixamos de fazer. E o Senhor fala que naquele dia não haverá misericórdia. Então é melhor nós buscarmos misericórdia hoje, como o profeta Abacuque fez, buscarmos misericórdia do Senhor hoje, buscarmos melhorar hoje, buscarmos melhorar cada vez mais, buscarmos santidade cada vez mais, buscarmos a perfeição cada vez mais hoje. Porque Abacuque, ele sabia do tamanho da ira de Deus. Abacuque, ele sabia o que estava por vir para os ímpios. Sabia o que estava por vir para os inimigos de Israel. E ele não queria passar por isso também. Ele sabia que se ele passar pela ira de Deus, ele ia pagar um grande preço. E aí ele continua falando, ele continua orando. No versículo 6 ele fala: parou, mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos, ou seja, que são eternos, foram esmiuçados, destruídos. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam, ou seja, as casas de uma cidade chamada Cusã, ele viu o quê? Em aflição. Viram o outro povo aflito, atônico, por causa do quê? Da ira do Senhor. Por quê? Porque foi ser inimigo de Israel. E aí o próprio Deus estava lutando contra o inimigo do povo dele. O próprio Deus estava pelejando para lutar as nossas lutas contra os nossos adversários. Olha aí, contra os nossos adversários, o Senhor estava lutando, pelejando. Vi as tendas de Cusã em aflição, ou seja, estavam com medo, estavam aflitos. Isso me lembra quando, certa vez, o povo de Israel passou o Jordão, indo em direção à cidade de Jericó. E aí Josué manda 12 espias ir lá espiar a cidade de Jericó. E aí chega uma mulher chamada Raabe, vai lá, acolhe os espias, e ela começa a relatar: olha, vocês deixaram a cidade apavorada. Toda a cidade está apavorada por causa de vocês. Toda a cidade está em pânico por causa de vocês. Porque nós sabemos que vocês fizeram aos deuses, aos reis dos amorreus. Nós sabemos que vocês fizeram com Seom e Agog, como vocês destruíram eles. E aquilo ali desfaleceu o coração do povo. O coração do povo está com medo, aflito. Porque eles sabiam o que estavam por vir. Eles sabiam o Deus que estava ali com eles. E aqui não é diferente, nesse relato que Abacuque em oração está falando com Deus. Ele viu a casa de Cusã aflita. Todo o povo, toda a cidade estava com medo. Porque tem que temer do poder de Deus. Tem que ter medo da soberania de Deus. E aí ele continua relatando: acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Contra o mar foi o teu furor? Para que andastes montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto fez o teu arco, o juramento feito, as tribos foram palavra segura. Tu fendes a terra com rios. Os montes te viram e tremeram, e inundaram as águas, passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O profeta Abacuque, ele começa a entender o porquê que foi causada a essa ira de Deus. E ele começa a perguntar se foram os rios, se foi o ribeiro, que causou essa ira de Deus para vir sobre a terra.
Ele tenta começar a entender, ele busca procurar entender como aconteceu isso, para Deus estar irado. Mas ali ele estava compreendendo que é a soberania de Deus, ele estava compreendendo e entendendo que era o poder de Deus, que nada estava além de Deus. Nós vemos o mar, vemos os rios, nós, como humanos, vemos como a correnteza é forte, como os rios são perigosos, como o oceano é perigoso, como o oceano é profundo. Nós já vimos barcos afundarem em oceanos, pessoas se afogarem em rios, mas para Deus nada está acima. Nada está acima para Deus. Para nós, como humanos, é perigoso. Para nós, como humanos limitadíssimos, aquilo para nós é muito, mas para Deus, nada é superior. Nada é superior para Deus. E ali ele estava começando a entender esses relatos dessa oração com Deus. Ele estava entendendo e sabendo da sabedoria de Deus, do que Deus era capaz de fazer. E aí ele continua falando em seu relato. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, o resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, e com ira trilhastes as nações. Ou seja, Deus estava ali indignado já com as pessoas, com as coisas que Deus estava observando no mundo. Você vê que ele fala, marchastes com indignação pela terra, e com ira trilhastes as nações. Eles estavam andando pelas nações, estavam vendo o que as pessoas, o que a criação dele estava se tornando. Deus, ele estava observando o que ele criou, estava virando. Um se voltando contra outro, reino se levantando contra reino, guerras, diversas guerras, não somente nos tempos de hoje, mas no passado existiam muitas guerras existiam. E aí Deus, com sua infinita sabedoria, seu infinito poder, ele não queria isso para o ser humano. Deus não criou o ser humano para estar em guerra. Deus não criou o ser humano para cortar um pedaço de pau, esculpir um pedaço de pedra e se dobrar e dizer que ali é o Deus dele. Deus não criou o ser humano para isso. E aí Deus estava indignado com isso, pelo algo que ele criou perfeito, está naquele momento virando as costas para Deus. Era isso que a humanidade estava fazendo. As nações estavam virando as costas para o Criador. E ele marchou pela terra com grande indignação. E aí ele continua falando. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o fundamento até ao pescoço. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros, e eles me acometeram tempestuosos para espalharem, alegravam-se como se tivesse para devorar pobre em segredo. Ou seja, ali ele começou a quê? Lutar contra os ímpios. Ele fala, que ele feriu a cabeça do ímpio. Quem é a cabeça do ímpio? É o inimigo das nossas almas. Ele irá ferir, ele irá punir também todo aquele que vem seguindo a ele, todo aquele que vem junto com o diabo para fazer suas práticas ruins, para fazer tudo aquilo que é perverso, para querer perverter tudo aquilo que o Senhor criou, para querer modificar tudo aquilo que Deus fez de bom. Deus irá punir também todos os ímpios juntamente com ele. Ele fala, tu abriste com o seu próprio cajado a cabeça dos seus guerreiros, ou seja, todo aquele que segue ele, Deus irá punir, irá abrir suas cabeças, irá vir uma punição para eles.
e haviam a ira sobre essas pessoas. Eles me acometeram a tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se tivesse para devorar o pobre em segredo. Tu, com teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos. Estremeci dentro de mim, descanse no dia da sua angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. O profeta Abacuque, ele começa a relatar o quê? Que quando ele presenciou essa situação que estava por vir, que ele presenciou Deus marchando com seus cavalos sobre o mar, ele estremeceu todo por dentro. Ele estremeceu, ele ficou... Foi algo assim sobrenatural para ele. É algo que nós devemos colocar em prática também conosco. Estremecermos diante de Deus. A Bíblia fala que o diabo teme e treme diante de Deus. Certa vez, Jesus foi lá para visitar o Gadareno, o endemoniado Gadareno. E aí, quando Jesus chegou no barco, que ele pulou, que ele pisou na terra, o endemoniado saiu correndo diante dele, chegou diante de Jesus e se prostrou. O temor que ele tem para o Todo-Poderoso, e o temor que muitas das vezes falta em nós, o temor que falta dos cristãos hoje em dia, que faz as coisas de qualquer jeito, acha que do jeito que está bom, age que se está fazendo as coisas que está fazendo ele feliz, está bom. Pessoas que não querem renunciar ao seu eu, renunciar à sua velha carne, renunciar à velha criatura, quer continuar com o seu ego, quer continuar sendo com sua ira, e acha que, mas isso não tem nada a ver, que Deus só quer um lado, Deus só quer o coração, Deus quer tudo. Nós devemos mudar, nós devemos ser pessoas melhores, devemos ser cristãos melhores. Toda vez que a gente fala em um pastor com as pessoas lá fora, a primeira palavra que vem na mente é ladrão. Estava conversando com um colega lá no trabalho mesmo e tal. Aí eu comecei a evangelizar ele, né, falar de Jesus e tal. Ele, não gosto dessas coisas não, porque tem muito pastor ladrão. Por quê? Porque faltou o quê? Temor. Faltou o tremor das pessoas. E as pessoas já ficam com um estereótipo negativo dos cristãos. Já fica algo na mente negativo diante para nós. Mas, infelizmente, não é só o nosso nome que está indo para a lama. O nome de Cristo está indo também. E isso vai ter uma grande punição para essas pessoas. E aí o profeta Abacuque, ele começa a relatar todo o sentimento que ele teve, a podridão que voltou para os ossos dele novamente, tudo aquilo que ele não pôde resistir à glória do Senhor, ele não pôde resistir à soberania de Deus. Isso lembra a passagem de Isaías, no seu capítulo número 2, se não me engano, quando ele está no templo, e ele começa a ver a glória de Deus, e ali ele relata que ele começa a ver a orla do Senhor tocar ali no templo, e a glória de Deus começa a descer, e aí ele fala: Senhor, eu não vou aguentar, eu vou perecer, eu não vou aguentar isso daqui. São homens, profetas de Deus, cheios de temor a Deus, homens cheios de experiências com Deus, cheios de relatos com Deus, para que nós venhamos também termos essas experiências com Deus. Homens que tiveram o privilégio de Deus se revelar para eles, purinho. Pessoas que tiveram coisas sobrenaturais com Deus, essa que é a verdade. Coisas inimagináveis com Deus.
experiências inimagináveis com o Senhor. E Abacuque, ele foi um desses homens que teve esse privilégio. Mas será que ele teve esse privilégio por ser um homem bonito, por ser um homem rico? Não. Abacuque certamente pagou um certo preço. Abacuque certamente foi um homem de oração, um homem que fazia propósitos, um homem de jejum, um homem temente, um homem fiel a Deus, um homem que não negava o nome de Deus por nada, um homem que estava sempre ali à disposição do Senhor, um homem que estava ali a todo momento disposto a fazer o ídolo do Senhor, um homem que estava disposto a cumprir na íntegra os mandamentos do Senhor, um homem que estava ali de braços abertos para fazer a vontade de Deus. Será que nós estamos verdadeiramente de braços abertos para fazer a vontade de Deus, para que Deus venha se mostrar para nós também, assim como ele se mostrou para o profeta Abacuque? Abacuque, ele começa a entender o poder de Deus. Abacuque, ele começa a entender a soberania de Deus e começa a entender a ira de Deus. Aí ele fala, podemos imaginar que ele falou o seguinte na mente dele: vamos imaginar esse Deus desse tamanho, com esse poder, eu não posso largar ele nunca. Não posso deixar esse Deus por nada na minha vida, porque ele é o Deus da minha salvação, ele é o meu Salvador, ele é o meu Rei. Aleluia! É o Deus que eu busco, é o Deus que eu amo na minha vida. Não posso deixar esse Deus maravilhoso. Era isso que podemos imaginar que Abacuque ali estava pensando enquanto ele fazia essa oração. Abacuque, ele foi um homem que pôde vivenciar ali diversas etapas na oração dele. Diversas etapas ele pôde ali mostrar como um pouco para nós de Deus, do seu poder, da sua ira, da sua bondade, da sua misericórdia, de como Deus vai derrotar os inimigos, de como Deus vai colocar as coisas em ordem, de como Deus vai ferir o inimigo, de como Deus vai derrotar o inimigo. E ali Abacuque, ele entendeu que a justiça de Deus estava para chegar. Ele entendeu que a justiça do Senhor estava para chegar naquela nação e nas nações que estavam indo de frente com Deus. E aí ele começa a falar, aquilo que nós tanto conhecemos. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, para ele não importava ter riqueza, para ele não importava ter poder, para ele não importava ter o de bom e do melhor, porque o bom e do melhor para ele era ter Jesus na vida dele. Glória a Deus! O bom e do melhor para ele é estar com Cristo, é estar na glória, é estar com a sua salvação assegurada, Aleluia, Senhor! a sua salvação garantida. É um pronunciamento muito forte, porque não é para poucos chegar para Deus e orar de tamanha personalidade. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, para se alimentar de quê? Ainda que as ovelhas da malhada acabe, seja arrebatada, todavia me alegrarei no Senhor. É um homem de uma personalidade muito forte,
de orar de tal maneira, de ter uma fé tão grande como essa, porque ele sabe que pode faltar tudo, mas não pode faltar Deus na vida dele. Como foi louvado aqui na frente sobre Jó, um homem temente, homem reto, homem íntegro, mas que Deus permitiu que ele perdesse tudo para mostrar para o inimigo aonde estava o coração de Jó. Mesmo Jó passando todas aquelas coisas, ele perdeu gado, perdeu ovelha, perdeu vaca, os bens materiais se foram, perdeu riquezas, mas chegar ao ponto de perder os 10 filhos de uma vez, dobrar o joelho e falar: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É um homem de uma fé extraordinária, um homem que sabe o que ele quer, um homem que sabe que o que ele busca é a salvação dele, porque ele sabe do que Deus é capaz de fazer daqueles que são desobedientes. Ele sabe o que Deus é capaz de fazer contra os rebeldes. São homens que sabem o que Deus pode fazer contra os inimigos. Sabe que Deus tem uma ira muito grande contra os inimigos dele. Deus vai derrotar os inimigos. Então, por isso, eles tiveram tamanha fé, porque eles queriam a salvação dele. A maior bênção que o Senhor tem para nos conceder é a nossa salvação. Então, é uma oração de personalidade. E devemos orar assim também, com personalidade diante de Deus, com sinceridade e personalidade, para que Deus venha revelar muitas coisas para nós, para que Deus venha se mostrar para nós também, com ousadia, com trepidez. Como o pastor pregou, se não me engano, no domingo, sobre a oração de Davi, que Davi fala: Senhor, mostre as impurezas do meu coração. Para quê? Para que ele venha reconhecer o que estava de errado no coração dele, para que ele pudesse mudar, para que ele pudesse ver o que estava de errado no coração dele, para ele arrancar, para ele tirar fora, porque Davi era um homem que queria buscar primeiramente o quê? A salvação. Quando ele peca, que ele faz a oração dele, ele fala: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Senhor, retire de mim a coroa, retire de mim o reino, tire tudo de mim, só não tire de mim o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ou seja, bem materiais para nós. Nós não devemos levar em conta, não devemos levar em consideração. É bom termos, sim. É bom termos a nossa casa própria, o nosso carro, a moto, o nosso bem, para nos locomover, para irmos para o nosso trabalho, ter o nosso pão de cada dia em nossas mesas. Mas o principal de tudo em nossas vidas é ter a presença de Deus conosco, é ter Deus no nosso coração, é ter Deus em nossa mente, ter Deus em nossa vida. Como o salmista Davi disse: guardei os mandamentos do Senhor no meu coração, para que não venha pecar contra ti. Então, se a gente tiver os mandamentos do Senhor em nossos corações todos os dias, é menos um dia pecando contra Deus. Se nós tivermos os mandamentos do Senhor em nosso coração a todo momento, é menos um momento, é menos uma hora pecando contra Deus. Se nós guardarmos os estatutos do Senhor em nosso coração, é menos um dia pecando contra Deus. E é por isso que é importante nós termos essa razão de buscarmos a nossa salvação. Porque o profeta Abacuque, ele estava dizendo, né? Ainda que falte tudo, não pode faltar Deus na minha vida. Porque ele sabe o poder do Deus que ele serve. Nós devemos ter isso na nossa mente também. Nós devemos colocar em nossa mente e entender o poder do Deus que nós servimos. Você tem noção
Teve uma época que Israel estava em uma guerra. E aí, se eu não me engano, Senaqueribe, o rei da Síria, estava constantemente afrontando a Deus. Constantemente ele afrontava a Deus, dizia que Deus não ia resolver, e que ele pegou cidades maiores e derrotou, e que o Deus dele, Deus de Israel, não ia resolver, não ia adiantar nada. Escreveu uma carta. Aí os sacerdotes pegaram aquela carta, mostrou para Deus: ó Senhor, essa carta aqui não é para mim não, essa carta aqui é para o Senhor. E ali Israel pequenininha, o exército de Senaqueribe gigante, enorme, e o rei aflito, atônito, com medo, apavorado. E o profeta Isaías chega para ele e fala: olha, Deus disse que vai resolver. Deus disse que vai resolver. Mas mesmo assim ele ficou com medo. Ficou com medo mesmo assim. E aí foi procurar o profeta de novo. Aí Isaías falou: olha, Deus disse que vai resolver. Aí pronto, foi para a guerra. Quando o rei da Síria começou a atacar, Deus mandou só um anjo. Esse anjo matou 185 mil soldados. Só um. Ainda Deus tinha falado mais que o rei, ou que Senaqueribe iria morrer à espada. O que a Bíblia fala? Quando o anjo desceu, que matou 185 mil soldados, ele, o comandante, correu, fugiu para sua cidade e foi orar para os deuses dele. E lá, quando ele estava orando, morreu à espada, como Deus tinha falado. Então, Abacuque, ele sabia que ele estava crendo, em que ele acreditava. Ele sabia que o bem maior dele era a salvação, e que o Deus dele era soberano para fazer absolutamente tudo, absolutamente todas as coisas. Não é? Muitos de nós só lembramos dos versículos finais, do 17 até o 19, mas muitas das vezes não paramos para entender o capítulo inteiro, que está por trás da oração de Abacuque. Você viu que vários relatos, ele falou ali naquela oração, várias coisas ele relatou ali naquele momento, para mostrar ao povo, para mostrar a nós, que Deus é tudo em nossas vidas. Eu ouvi uma frase hoje mais cedo, que a pessoa fala: se o seu medo maior de perder tudo é porque você não conhecia Deus ainda. E é verdade. A gente tem medo de se entregar a Deus, com medo de perder as coisas lá fora. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, e faz uma aliança com Deus, acabou. A gente sente nem falta das coisas lá fora. A gente até esquece das coisas que a gente gostava lá fora. A gente nem lembra mais. Às vezes são pessoas que saem em nossas vidas que a gente nem sente mais falta, né? São muitas coisas que o Senhor faz em nossas vidas que a gente não pode nem mensurar, porque Deus tem promessa na minha e na sua vida. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Vou pedir para a missionária da Bênção Apostólica.